Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV. Hoje a seleção brasileira, e por que estamos falando de seleção brasileira aqui, Fabrício Bruno tem chance de começar a partida amanhã, hein? 8h30 da noite, o jogo nesta terça-feira, o duelo do Brasil contra a Bolívia na cidade de El Alto, 4.100 metros de altitude, e o Fabrício pode começar esta partida e ganhar uma chance. Para o Fabrício Bruno também importante. E o Cruzeiro mantém aquela programação para o atleta. A seleção brasileira volta depois do jogo de voo fretado. Os jogadores vão ficar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e lá estará o avião do Pedro Lourenço para trazer o Fabrício Bruno. Como ele deve jogar os 90 minutos, Fabrício Bruno vai fazer aí recuperação, né? Na quarta e durante toda a quinta-feira, para jogar na quinta às 7h30 da noite diante da equipe do Atlético Mineiro. Então, como o jogo é na quinta, tem aí um tempo para se recuperar. Claro que é um tempo curto, mas o Fabrício Bruno, ele tem uma condição física privilegiada. O jogador atuou pela última vez naquele sábado diante da equipe do São Paulo, não jogou diante do Chile, então vai atuar ali contra a Bolívia, voltar a recuperar e ficar à disposição para o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro. Então, Fabrício Bruno, Cruzeiro conta com o atleta, claro que não pode sentir nada, mesmo jogando na altitude lá da Bolívia. A segunda-feira é de treinamento na Toca da Raposa 2, Cruzeiro que voltou aos trabalhos ontem, treina hoje, amanhã e quarta. Quarta-feira o treinamento será à tarde, quando o Cruzeiro vai fechar a preparação. Hoje, Matheus Pereira e Wanderson, vamos ver se eles treinam de forma integral com todo o grupo. Ontem eles foram a campo para uma atividade parcial com o elenco na Toca da Raposa 2, mas estão bem. O Cruzeiro informou até que o Matheus Pereira não teve nenhuma lesão constatada no exame de imagem. O Wanderson já não teve lesão constatada no exame de imagem, só tinha um quadro de dor e ele, nesses últimos dias, fez tratamento, por isso hoje deve treinar aí com todo o grupo, está praticamente recuperado das dores por causa daquela pancada diante da equipe do São Paulo. Então vai ficar somente aí o Caio Jorge no trabalho intensivo, no tratamento intensivo, para que tenha condição de jogar na quinta-feira. É o que vem sendo trabalhado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Hoje, mais dia aí para o Luiz Sinisterra ficar ainda melhor fisicamente, ele que poderá ser relacionado para o jogo de quinta-feira, ao contrário dos outros reforços. Rian Guilherme e Kenny Arroio vão poder estrear na segunda-feira diante da equipe do Bahia, o jogo lá em Salvador, aí a retomada do Campeonato Brasileiro, e o Cauã Moraes, o careca, lateral direito, ainda na transição. O mesmo vale para o Fagner, que já apareceu no campo, está com a fratura cicatrizada, questão aí de mais alguns dias para que ele possa ser liberado para os treinos com bola na Toca da Raposa 2. O Fagner saindo do departamento médico, aí o Cruzeiro terá apenas Caio Jorge, que faz esse tratamento intensivo. Tá falado, pessoal? Gris, quem faria mais falta? Se é que a gente pode falar assim, agora é mais alívio do que desespero, porque sexta-feira foi o caos pro torcedor do Cruzeiro, hein? Eu não imagino que o Matheus Pereira vai ficar fora do jogo, né? Acho muito pouco provável. Trabalhou normalmente no final de semana. Teve um incômodo ali que eu acho que faz parte. Você vai cuidar disso, tratar, mas se não há lesão, acho que não tem muita chance do Matheus Pereira ficar fora do jogo. Acho que a volta do Wanderson é uma excelente notícia. Jogador importante pro Leonardo Jardim. E acho que a dúvida fica com relação ao Caio Jorge, né? Que eu, particularmente, acho pouco provável que consiga jogar, né? Se for pro jogo, acho que vai ser um grande sacrifício. Um grande sacrifício, porque lesão muscular com uma semana... Uma semana. É muito pouco. É um prazo muito curto. Por mais leve que seja a lesão, por mais simples que seja a lesão, é um prazo muito curto para você se recuperar. É claro que hoje a gente tem mecanismos, né, que podem ajudar aí, você toma uma injeção, você faz uma botinha, você cuida de alguma maneira, alguma coisa e consegue ir para o jogo meio no sacrifício.
mas em plena condição, acho pouquíssimo provável que o Cruzeiro tenha o Caio Jorge para esse jogo e acho que é uma enorme perda, né? Caso aconteça de fato, caso ele fique fora ou caso ele não esteja 100%, é uma grande perda para o Cruzeiro, porque jogador de seleção brasileira que vive um excelente momento, artilheiro do Campeonato Brasileiro, está vivendo uma ótima fase e, sem dúvida nenhuma, seria uma baixa importantíssima para o Cruzeiro nesse jogo. Ô, Mirandinho, o que o Cruzeiro perde com a saída do Caio Jorge e uma possível entrada do Gabigol, se é que ele ganha alguma coisa, uma comparação entre os atletas aí para o torcedor entender? Bom, CJ, eu concordo com o Gris, acho quase impossível, 6 dias de recuperação. A não ser que existam protocolos aí que na minha época, provavelmente existe alguma coisa melhor, mas é quase impossível. E é além do risco, né, de você perder um atleta para uma temporada que você ainda briga pelo campeonato, pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, né? Aí a gente não tem, dentro da informação que a gente tem de lesão, eu acho pouquíssimo provável. E o que o Cruzeiro vai perder, CJ? Pô, vai perder muita coisa. Hoje, qualquer time que tivesse o Caio Jorge seria quase impossível de substituí-lo. O artilheiro do Brasil, do jeito que a bola tá vindo, ele tá marcando. Então esse é o primeiro ponto. O momento do Caio Jorge é incomparável. Então já tem uma perda grande nisso. Agora, das características, o Caio Jorge, diferente do Gabigol, principalmente, que é a primeira opção, é a velocidade. O Gabigol não tem essa velocidade, não tem essa explosão que o Caio Jorge tem. Então, o Cruzeiro, pensando que o Atlético pode empurrar o Cruzeiro para trás em algum momento, principalmente pensando nas características do Sampaoli e ter que buscar o resultado, o Cruzeiro vai ter muito espaço nas costas. E se o Caio Jorge não jogar, o Gabigol pode fazer isso? Um pouco, muito pouco, comparado ao Caio Jorge, que é um jogador muito explosivo, tem muita velocidade para puxar esse contra-ataque. Dentro da área, se o Cruzeiro estiver lá dentro da área do Atlético, aí o Gabigol, o Caio Jorge, os dois sabem fazer gol, os dois são frios para fazer gol. O momento do Caio Jorge é melhor, mas do Gabigol a gente não precisa ficar falando muito quando ele está ali dentro da área, perto da marca do pênalti, para poder colocar lá para dentro. Mas o principal hoje é essa força física, essa explosão que o Caio Jorge tem muito mais que o Gabigol. Ô Cabidão, dentro de uma informação que você possa ter, ou até mesmo de uma opinião, pelo conhecimento médico que você não tem, mas pela experiência futebolística que você tem, os dois vão pro jogo, Cabidão? Ontem eu conversava com muitos cruzeirenses e muitos atleticanos que falavam, isso é migué, isso faz parte do clássico. É igual o Atlético postou uma foto do Lianco, os torcedores falando, igual o Atlético postou a foto do Lianco, que ia pro treino, aquela com o Cuca, não foi pro jogo. Você acha que isso... Porque isso faz parte, gente. E não é errado, isso faz parte do jogo. A surpresa, a expectativa, o tentar enganar e iludir ali faz parte desse circo do futebol. Mas você acha que os dois vão pro jogo, Cabidão? Eu acho improvável. Os dois? Eu acho que quem vai pro jogo é o Matheus Pereira. O Matheus Pereira não teve uma lesão constatada, né? Teve um incômodo? Teve um incômodo. Não, um incômodo. E aí eu não sei, na verdade, o que seria este incômodo, entre aspas, né? Mas no caso do Caio, como os próprios meninos falaram, gente, é lesão muscular, é uma lesão enjoada, né? Chatinha, né? Ela não te veta de uma temporada, mas ela atrapalha o seu rendimento. E ela tem que cicatrizar muito bem, CJ, porque senão ela volta num grau maior ainda na sequência, na próxima vez que ela acontecer. Então tem que tomar muito cuidado. E outra, gente, assim, já não entrando na polêmica, mas já querendo entrar na polêmica, CJ. O Cruzeiro tem o Gabigol. A torcida implora pro Gabigol jogar. A torcida acha que o Gabigol tem que jogar. E gosta pouco desse tipo de jogo também, hein? É o momento dele. É a oportunidade que ele estava querendo. Né? Obviamente não imaginando num cenário em que o Caio se lesione, mas é uma das possibilidades de você jogar, né? O cara que está à sua frente, ele não está disponível e você ocupar o lugar dele, né? O Cruzeiro tem um atacante CJ com um salário milionário no banco de reservas. É claro que o Caio Jorge faz falta, é óbvio que o Caio Jorge faz falta. Ele hoje, para mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro. É claro que ele faz falta. É claro que ele vai fazer falta. Mas é o momento também do Gabigol mostrar que veio. Fazer um gol no Clássico, CJ, seria um negócio grande pro rapaz, viu? E assim, as oportunidades, elas vêm às vezes de uma maneira... Sim, o futebol, só o futebol. Você futebol. não imagina.
né? O Caio Jorge, e o problema do Caio Jorge é que ele saiu rindo, brincando com todo mundo, lá depois do bom jogo que ele fez pela seleção brasileira, aí na manhã seguinte aparece a notícia que ele foi cortado. Então, assim, o futebol tem dessas coisas e é óbvio que o Cruzeiro hoje ele tem no seu banco de reservas um atacante em que muita gente gostaria de ter investido. Vamos aguardar, mas a tendência é que Matheus Pereira vá pro jogo e o Caio Jorge não, CJ. Diga lá. Oportunidade de ouro pro Gabriel, né? Nossa Senhora. Porque, de fato, para ele pode ser a grande chance que ele tá esperando há muito tempo, né? Um jogo gigantesco, que é o tipo de jogo que ele gosta de jogar, inclusive, e uma oportunidade, talvez, de ser titular. Tudo que o Gabriel precisa é de um jogo como esse. E aí ele vai ter que dar a resposta, né? Para mostrar que pode, de fato, ou brigar por uma vaga nesse time, ou ganhar, ou ter mais minutos dentro de campo, né? Porque ele andou reclamando, com razão, que tem tido poucos minutos para jogar. Então, assim, para o Gabriel é a chance que ele precisava, a chance que ele vinha pedindo. Vamos ver como é que ele vai se sair, se de fato, né, o Caio Jorge ficar fora do jogo, porque, repito, ainda é uma suposição a essa altura do campeonato. Eu também acho, viu? Eu também acho. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. E o Matheus Pereira e o Wanderson, que na sexta-feira preocuparam, o torcedor do Cruzeiro ficou preocupado e com razão, aí os caras já estão treinando. O André tá perguntando, não vai falar o negócio aí que você ia falar, da chegada do São Paulo e tal? Você quer que eu fale agora, André, antes da gente falar do Matheus Pereira? Ou depois eu volto a falar? Não, vamos falar do Matheus Pereira, daqui a pouco eu falo. Porque é uma informação interessante que eu recebi de uma pessoa do Atlético sexta-feira. Eram umas 9 da noite e aí o telefone tocou. Falei, olha que beleza, né? E aí a resenha. Eu conto para vocês daqui a pouco, mas só para falar da tranquilidade que foi, ou que tem sido, né? O torcedor do Cruzeiro voltar a assistir o Matheus Pereira treinando e o Wanderson também. O treino está fechado, mas essas aí foram divididas, senhores. A importância desses caras em campo. O HG, o Matheus Pereira joga, né? Foi um incômodo na panturrilha esquerda, mas assim, já participou dos treinamentos, sim. E ele participou dos últimos 8 gols, não é isso, Valu? Ele marcou 2, né, contra Inter e contra São Paulo. Nos 10 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, ele tem 8 participações em gols. Cara, é um número muito alto, né? É o maestro desse time. E, assim, seria uma baixa enorme, mas vai pro jogo, tá recuperado. O Wanderson já participou também. Acho que a dúvida fica só em cima do Caio Jorge, né? Acho que é a única dúvida do Jardim para repetir o time do primeiro jogo. E o Wanderson também, você estava falando hoje mais cedo, Valu, que por mais que ele, de repente, não faça aquilo que muitos torcedores esperam, né? Bola na rede, atacante, mas a função que ele cumpre nesse time do Cruzeiro, ele torna-se um jogador de fundamental importância. E agora, você citou a questão da chegada do Sinisterra, que ainda não está pronto. Mas, cara, com uma sombra como o Sinisterra, a tendência do cara é ter um crescimento ainda maior no futebol. Ele é muito comprometido, né? Assim, aquele torcedor, mesmo aquele torcedor que é mais arredio a presença do Wanderson em campo, vai entendendo, né? Acho que a própria presença do Sinisterra nos minutos que esteve presente no jogo contra o São Paulo, deixa claro para o torcedor algo que a gente já imaginaria que é óbvio, né? O jogador está em alguns níveis atrás fisicamente, não só do Wanderson, mas atrás de todo o elenco. Um jogador que está chegando agora, teve as suas férias teve uma lesão quando terminou a Premier League e o Wanderson, eu considero o Wanderson muito importante, jogador de muita força física. O Wanderson, ele nunca sonega no jogo algum momento que ele precise de voltar e preencher o espaço na defesa. Quando ele tem possibilidade de carregar essa bola para o ataque, tem uma bola que expressa muito isso, inclusive no próprio Clássico. Um chute que o Dudu está armando, o Wanderson está longe. Geralmente jogadores largam esse tipo de tarefa no meio do caminho, apostam no outro, né? O Kaique até estava acompanhando o Dudu, mas é ele quem volta e desarma o Dudu. Quer dizer, ele volta no campo de defesa para desarmar o atacante pelo lado direito, né? E é por essas e por outras. Ele conquistou o direito de jogar por onde ele tem jogado e diante dos olhos do Jardim, que sempre ressalta muito, né, o coletivo. Se hoje a gente fala de Lucas Romero e Lucas Silva, não está falando do Wanderson, o cara vai falar de Lucas Romero e de Lucas Silva. É que, para mim, o trabalho que exercem tanto o Christian pelo lado direito quanto o Wanderson pelo lado esquerdo está diretamente ligado às boas atuações também
da dupla de volantes, que não fica com o meio-campo sobrecarregado. Você olha para o lado esquerdo, você tem um Wanderson comprometido a jogar e a marcar no mesmo tanto. E pelo lado direito, o Christian também. Você falou sobre os dois volantes que conseguem Desculpa jogar... te incomodar, irmão. Eu que estou te atrapalhando. Posso... Agora já Desculpa, começou, HG. né? Perdão, querido. Mas você falou sobre os dois volantes que jogam muito bem com isso, Valu. Eu acho que também liga direto às atuações de Matheus Pereira e Caio Jorge. Óbvio, a pressão Porque é a partir do um momento efeito que, cascata. Exato, a partir do momento que esses caras se sacrificam pelo time, você dá um pouquinho mais de liberdade pro Matheus, que tem que marcar menos do que os dois, obviamente, mas marca também, isso é importante frisar, e pro Caio Jorge, que vai pressionar ali mais a saída de bola do que ter que voltar tanto para construir e tal. Você vai ver em alguns jogos específicos o Caio Jorge voltando um pouco mais, mas por uma necessidade da partida, do jogo. Aconteceu contra o Mirassol. Ele tinha que voltar um pouco mais para tentar arrastar os caras, para tentar fazer jogada individual. Mas eu entendo o torcedor, e eu falei isso na rádio hoje, que quer ver o Sinisterra, porque a tendência é de que ele seja de fato melhor do que o Wanderson. É uma tendência, não estou dizendo que é realmente, mas a tendência é essa. E aí, cara, o torcedor quer ver esse cara jogando no time titular. Só que hoje é muito difícil sacar qualquer peça desse time do Cruzeiro para colocar quem quer que seja. Você não me vê mais aqui nem fazendo a campanha que eu fazia, pô, o Gabigol tem que jogar. Porque dá pra esse time tá 100%. Pô, mas semana passada você falou que o Sinisterra ia ser titular no lugar do Wanderson. Agora você tá mudando de acredito opinião? que ele será titular. Então. A tendência é essa. O ponto é, como é que ele tá fisicamente? Como é que ele chegou hoje? Qual que é a situação do Sinisterra? É natural que ele se torne titular no lugar do Wanderson. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Aliás, eu vou falar daqui a pouco. Vou falar daqui a pouco. Você tá no mistério da Aqui, você é o Fred do Scooby-Doo? mistério. Você tá, a máquina do mistério deve estar É o João. estacionada ali Na fora, verdade, é né? o João. O furgão. Que Sabe quem é o isso, João? hein? É porque as coisas vão chegando, né? Aí o André vai passando aqui no ponto e loucura. tal. Você sabe quem é o João? Depende. João Kleber. Pô. Para! Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.